E se o homem, devido a uma falsa sabedoria, considerar as ações, as vidas e os pensamentos do universo como um mero sonho, semelhante aos seus próprios sonhos finitos, esse universo se tornaria verdadeiramente assim para ele e, como um sonâmbulo que gira em falso e tropeça num círculo vicioso, sem fazer nenhum progresso, e vendo-se forçado ao final a despertar ferido e vertendo sangue em resultado das leis naturais que havia ignorado. Conservem sua mente sempre voltada para a estrela, mas permaneçam atentos aos vossos passos, para não caírem no lodaçal, em razão de vosso olhar permanentemente voltado para o alto. Não se esqueçam do paradoxo divino, segundo o qual o universo é e não é. Lembrem-se sempre dos dois polos da verdade, o absoluto e o relativo, e muito cuidado com as meias-verdades. Aquilo que os hermetistas conhecem como a lei do paradoxo é um aspecto do princípio da polaridade. Os escritos herméticos estão cheios de referências ao aparecimento do paradoxo na consideração dos problemas da vida e da existência. Os instrutores previnem constantemente os seus discípulos contra o erro de omitir o outro lado de cada questão. E as suas admoestações se referem particularmente aos problemas do absoluto e do relativo, que deixam perplexos todos os estudantes de filosofia e que levam tantos a pensar e agir contrariamente ao que em geral se conhece como senso comum. E precavemos todos os discípulos, advertindo-os a adquirir uma compreensão profunda do paradoxo divino, do absoluto e do relativo, para não se deixarem atolar no lodaçal da meia-verdade. Esta lição particular foi escrita com esse objetivo e preciso aprendê-la bem, é preciso. A primeira ideia que ocorre ao bom pensador, depois de ele ter compreendido bem a verdade que o universo é uma criação mental do todo, é que o universo e tudo o que ele contém é mera ilusão, irrealidade, ideia contra a qual os seus instintos se rebelam. Contudo, esta e todas as outras grandes verdades podem ser consideradas a partir dos pontos de vista absoluto e relativo. Do ponto de vista absoluto, quando comparado com o todo em si, o universo tem a natureza de uma ilusão, um sonho, um fantasmagoria. Reconhecemos esse fato, inclusive, de nosso ponto de vista ordinário, porque falamos do mundo como um espetáculo transitório que vai e vem, nasce e morre, pois o elemento de impermanência e mudança, limitação, insubstancialidade deve estar sempre associado à ideia de um universo criado, quando ele se opõe à ideia do todo, sejam quais forem nossas crenças a respeito de ambos. Filósofos, metafísicos, cientistas e teólogos estão todos de acordo com essa ideia e a reencontramos em todas as formas de pensamentos filosóficos e concepções religiosas, assim como nas teorias das respectivas escolas de metafísica e teologia. Assim, os preceitos herméticos não pregam a insubstancialidade do universo com palavras mais altissonantes do que aqueles com as quais estamos familiarizados, ainda que seu modo de apresentar o tema possa parecer uma coisa mais assustadora. Em certo sentido, qualquer coisa que tenha um começo e um fim pode ser irreal e não verdadeira, e o universo está sujeito à regra em todas as escolas de pensamento. Do ponto de vista absoluto, nada há de real a não ser o todo, sejam quais forem os termos que usemos em nossas reflexões ou discussões sobre o tema. Quer o universo seja criado de matéria, quer seja uma criação mental na mente do todo, ele é insubstancial, impermanente, uma coisa de tempo, espaço e mudança.
O leitor deve compreender esse fato em sua totalidade antes de emitir qualquer juízo de valor sobre a concepção hermética da natureza mental do universo. Deve também examinar cada uma das outras concepções para ver se o que sobre elas afirmamos não é verdadeiro. Contudo, o ponto de vista absoluto nos mostra um só lado da imagem, o outro lado é o relativo. A verdade absoluta foi definida como as coisas como a mente de Deus as conhece, ao passo que a verdade relativa são as coisas como a mais elevada razão do homem as compreende. Assim, enquanto para o todo o universo é irreal e ilusório, um mero sonho ou resultado de uma meditação para as mentes finitas que fazem parte desse mesmo universo e o observam através das suas faculdades mortais. Ele é verdadeiramente real e assim deve ser considerado. Ao reconhecer o ponto de vista absoluto, não devemos cometer o erro de negar ou ignorar os fatos e fenômenos do universo tal como se apresentam às nossas faculdades mortais. Lembremo-nos de que não somos o todo. Para dar exemplos bem conhecidos, todos admitimos que a matéria existe para os nossos sentidos e estaríamos errados se não o fizéssemos. E, inclusive, até nossa mente finita compreende o postulado científico de que a matéria não existe do ponto de vista científico. O que chamamos de matéria deve ser considerado como uma agregação de átomos que constitui em si mesmos nada além de um agrupamento de unidades de força chamada elétrons e íons, que estão em constante vibração e movimento circular.